Dando continuidade então ao livro de Atos, nós passamos a abordar então agora a segunda porção, o livro dos três pregadores. E vai continuar seguindo a cronologia dos fatos. Então como é que a gente verifica esse livro? Que pregadores são esses? Bem, nós temos Estevão, nós temos Felipe e nós temos Saulo. Então a gente começa a analisar os fatos vistos pela ótica de Estevão. Então Estevão começa a pregar, ele está pregando e ele vai ser em algum momento acusado falsamente, da mesma forma como o Messias foi. Então ele vai ser conduzido ao Sinédrio, lá novamente testemunhas falsas vão falar contra ele, e Estevão vai chegar e proferir um discurso em sua defesa. E assim que ele termina de proferir esse discurso, ele vai terminar com a seguinte frase: qual profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Bem, não precisa dizer que Estevão foi morto por causa disso. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como os das províncias da Cilícia e da Ásia, para poder chegar, levar Estevão preso e de lá fazerem um julgamento e de lá providenciarem a execução sumária de Estevão. Então Estevão vai ser morto. E a partir desse momento em que ele acusa as autoridades de terem sido traidores e homicidas, de fazerem exatamente como os antepassados, daquele momento em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Bem, até agora eles não tinham cumprido Atos 1:8. Então, por não cumprirem Atos 1:8, Atos 8:1 se cumpre. Então, eles são dispersos para a Judéia e para a Samaria. É o que o texto bíblico de Atos 1:8 queria? Não. O texto bíblico queria que o evangelho fosse pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a gente ainda não tem a concretização total. Mas, a partir de agora, o Espírito Santo ele vai conduzir os fatos de forma que isso venha a ocorrer. Por exemplo, vamos ter a entrada de Filipe no cenário. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Então, saia de Jerusalém e vá em direção a Gaza. Está se cumprindo, não da forma como era para ter sido, algo natural, mas está se cumprindo. As pessoas estão saindo de Jerusalém. Mais à frente, a gente vai verificar que o próprio Paulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa por casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. E onde que ele fazia isso? Em Jerusalém. Então, em Jerusalém, Paulo chegava e arrastava as pessoas. O que Paulo está fazendo? Ele está obrigando com que as pessoas saiam daquele local e procurem um local onde não tenha tanta perseguição. Alguns foram, realmente, para Samaria, para a Judéia, mas outros foram até os confins da terra. Alguns chegaram até em Antioquia, fugindo da perseguição que ocorria na igreja. E Paulo era um daqueles que fazia com que a perseguição se intensificasse, uma vez que ele invadia as casas e arrastava homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Bem, Paulo vai se converter no caminho para Damasco e assim que ele se converte, ele começa a pregar o evangelho audaciosamente. E assim Paulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade aonde? Em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Mas foi para isso que Paulo foi levantado, para chegar e pregar o evangelho em Jerusalém? Ele caminhava com liberdade no meio de todo mundo conhecia Paulo, sabia que ele era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, estudado aos pés de Gamaliel.
Estava tudo muito tranquilo para Paulo ali, até uma hora que tramaram contra a vida de Paulo. Então Paulo foi obrigado a sair de Jerusalém. Os irmãos levaram Paulo às pressas para Cesareia, e lá em Cesareia embarcaram ele com rumo a Tarso. E aí Paulo foi para Tarso e ficou lá até que Barnabé foi buscá-lo. Mas ele teve que sair de Jerusalém também. Ele não ficou naquela localidade. E aí a gente tem o ministério dos 3 pregadores. Então um foi levado aos céus depois que cumpriu com o seu trabalho. O outro foi levado para uma região um pouco mais distante do local onde ele estava. Ele já não estava nem mais em Jerusalém, nem na Judéia, nem na Samaria. Ele já foi um pouquinho mais longe. Tudo bem que Cesareia era uma região da Judéia, mas era uma região bem afastada, bem próximo ao mar. Ele já tinha contato com mais gentios do que com judeus. E Saulo foi pregando até os confins da terra. E aí a gente tem o relato de Atos 9:31 para poder fechar esse livro. Assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia de dia em dia em números. E assim a gente vai terminar o livro dos 3 pregadores e ficamos em condições de iniciar o livro das 5 cidades.